e como foi solicitado por alguns colegas, senhores, algumas questões sobre os movimentos do período colonial. A primeira questão que a gente vai falar é sobre a Guerra Guaranítica. Tá? A Guerra Guaranítica é um episódio da história do Brasil referente à conquista e colonização do... Bom, o que a gente tem aí? Ele está simplesmente tratando da questão da Guerra Guaranítica, perguntando o local onde ele aconteceu. Essa é uma questão tranquila de ser resolvida. Por quê? Porque a nossa resposta vai ser a letra C, sul do Brasil. O que a gente tem que tomar cuidado disso daí? O que foi a Guerra Guaranítica? A Guerra Guaranítica nada mais é uma questão que aconteceu lá na época da assinatura do Tratado de Madrid. Senhores, ainda é lembrar que os índios eles não tinham uma boa relação com os portugueses. E naquele momento as missões acabavam ficando para os portugueses. Por isso que a gente tem a famosa questão da Guerra Guaranítica. A gente tem lá a figura do Sepete Araju, o movimento lá das missões, né, das várias missões. Inclusive a gente tem lá no canal Super Dicas uma aula sobre as missões muito interessante, que a gente trata das missões Brasil, fronteira com o Paraguai, Rio Grande do Sul, ali fronteira com a Argentina. E lá vocês retratam exatamente isso aí. Então essa Guerra Guaranítica ela acabou sendo em consequência da assinatura do Tratado de Madrid. O que resultou dela? Resultou que ela levou a assinatura do Tratado de El Pardo, que acabou anulando o Tratado de Madrid. Mas essa é a questão. Então a Guerra Guaranítica aconteceu no sul do estado. O que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado? Porque se a gente for ver aí as demais províncias, elas vão ter alguns movimentos que vão acabar. Por exemplo, Maranhão, a gente tem a balaiada, no Pará a gente tem a cabanagem. Então tem que se tomar esse cuidado para não perder esse tipo de questão que acaba sendo facilmente resolvido. A nossa próxima questão, ela fala lá, a elevação de Recife à condição de vila, os protestos contra a implementação das casas de fundição e contra a cobrança de quinto, a extrema miséria e a carestia reinantes em Salvador, no final do século XVIII, foram episódios que colaboraram respectivamente para as seguintes sublevações coloniais. Esse respectivamente, muitas vezes, ele derruba o aluno. Então, qual que é o bizu? O bizu é quando eu falo lá, ele falou da elevação de Recife. Bom, vamos analisar primeiramente a questão de Recife, certo? Então, vamos lá. Qual o movimento que a gente tem na primeira opção? Vamos dizer que a gente não tem um conhecimento total. Vamos resolver a questão. A elevação de Recife poderia ser a letra B, a Guerra dos Mascates, a letra D, Confederação do Equador, ou letra E, Guerra dos Mascates novamente. Professor, eu não lembro o que foi a conspiração dos Suassunas. A conspiração dos Suassunas foi um projeto de movimento que aconteceu também em Pernambuco. Mas acabou sendo um projeto, ela não saiu do papel, certo? Então, apesar de ela ter sido em Pernambuco, ela não aconteceu. E a Guerra dos Emboabas foi aqui, na disputa pelas minas no estado de São Paulo. Então, aí a gente ficaria entre B, D e E, certo? Sendo que, quando ele fala em elevação de Recife à condição de vila, isso aí a gente vai ter lá no início. Lá, mais exatamente em 1710, na época da Guerra dos Mascates, certo? A Guerra dos Mascates, que era a Guerra dos Comerciantes, né, que existiam lá, os chamados reinosos e mazongos. Os reinosos eram ligados aos portugueses, os mazongos ligados aos brasileiros. Então, a primeira opção, a gente já sabe que é o quê? A Guerra dos Mascates, lá em cima. Depois, protestos contra a implantação das casas de fundição. Implantação das casas de fundição. E contra a cobrança do quinto. Bom, o que primeiro é casas de fundição? A casa de fundição seriam instituições da coroa portuguesa que transformariam um ouro em barra, fundido. Para que isso daí? Para evitar que houvesse o contrabando. Então, isso são as casas de fundição. Casas de fundição, a gente sempre vai lembrar do quê? Da revolta do Filipe dos Santos, ou da chamada revolta de Vila Rica. Tenho que saber os dois nomes, professor? Tem, porque vários livros trazem ou revolta do Filipe dos Santos, que era o seu principal líder, ou revolta de Vila Rica. Ela que trouxe as casas de fundição. Professor, mas eu fiquei confuso quando ele falou ali, sobre a cobrança do quinto. Por que não é Inconfidência Mineira? Veja bem, a Inconfidência Mineira, uma das causas da Inconfidência Mineira é a derrama, correto? A derrama nada mais é que a cobrança dos quintos atrasados, não é a cobrança do quinto, certo? Então, é esse detalhe que vocês têm que ficar atento.
Então, criação das casas de fundição, já a tiragem do imposto, que era esse quinto, isso aí é a causa da revolta de Vila Rica, a revolta do Filipe dos Santos. E por último, extrema miséria e carestia reinantes em Salvador. Isso aí é a conjuração dos alfaiates, ou conjura dos alfaiates, Inconfidência Baiana, como todos querem, certo? Então a nossa resposta aí seria a letra E. Letra E. E aí eu sempre lembro para vocês o seguinte, quando ele fala em conjura dos alfaiates, revolta dos alfaiates, a gente tem que sempre montar um paralelo dela com a Inconfidência Mineira. Por quê? Porque elas tinham, digamos, objetivos iguais de libertação nacional, porém a gente tinha uma grande diferença entre elas, que a Inconfidência Mineira era da elite. Era daquelas pessoas que iam estudar fora e voltavam com as ideias liberais francesas de liberdade, igualdade e fraternidade, enquanto a revolta dos alfaiates acontecia principalmente aqui, onde um dos chefes era alfaiate, né? Tínhamos ex-libertos, ou os libertos, que eram ex-escravos, né? Então isso é um movimento mais de cunho popular. Então por isso a conjuração dos alfaiates, sempre tomando esse cuidado aí para não haver essa confusão. Na próxima, a Guerra dos Emboabas, a dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, verificadas nas primeiras décadas do século XVIII, podem ser caracterizadas como, veja bem, ó, aqui ele já fala Revolta de Vila Rica, por isso que eu digo, movimento que ocorreu em Minas Gerais em 1720, ele pode ser chamado de Revolta do Filipe dos Santos Freire, que era o líder, ou Revolta de Vila Rica, certo? Cuidado aí. Vamos lá. Letra A. Movimentos isolados em defesa de ideias liberais, nas diversas capitanias com a intenção de criarem governos republicanos. Meus senhores, criar governo republicano, a gente não tinha essa questão aqui, quando ele fala em governo republicano, a gente já sabe que ela está totalmente fora do contexto. Ninguém se falava naquela época, pelo menos nesses movimentos, de criar governo republicano. Ah, mas existiram no período colonial um movimento que queria? Sim, a Confederação do Equador era uma. Queria criar uma constituição baseada na Colômbia lá e criar uma república. A Revolução Farroupilha criou a República Sul-Grandense, criou a República Juliana, mas não é o caso desses movimentos que a gente tem ali em cima. E aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e Revolta de Vila Rica são classificados como movimentos nativistas. O que são movimentos nativistas? São movimentos que lutam por uma disputa para tentar salvar o local onde eles habitam. Não tem nada a ver com libertação nacional, certo? Então esse é um detalhe importante. Depois a gente vai estar montando uma dica aqui, ó, dos movimentos de libertação nacional e os movimentos nativistas. Isso você tem que levar para a prova na ponta da língua. Se for preciso, pega esse esquema que eu vou montar e vou disponibilizar para vocês e cola na parede do quarto, cola na porta do guarda-roupa, que tem que estar toda hora olhando, certo? Para chegar lá na hora da prova e saber exatamente o que são isso. Letra B. Movimento de defesa das terras brasileiras. Ó, beleza. Resultado de um sentimento nacionalista visando a independência política? Não. Se ele é buscando o movimento de defesa das terras brasileiras, sentimento nacionalista, que isso aí se chama movimento nativista, até aí beleza. Só que o movimento nacionalista, o sentimento nativista, ele não pregava a independência do Brasil. Então esse último tópico aqui está errado. Certo? Não visava. O que visava a independência política do Brasil? Os movimentos de libertação nacional. Quais são eles? Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana de 1817. Letra C. Manifestações de rebeldia localizadas que contestavam alguns aspectos da política econômica de denominação do governo português. Ó, veja, ele não está falando em libertação, ele está simplesmente contestando a dominação do governo português. Vamos deixar isso aqui, vamos analisar outra. Manifestação das camadas populares das regiões envolvidas, ok? Contra as elites locais, negando a autoridade do governo metropolitano. Contra as elites locais? Não, não era contra as elites, não tinha esse cunho aí do mais pobre contra o mais rico. Manifestações separatistas? Não, a gente falou que não é manifestação separatista. O movimento nativista ele não busca a separação. Então, qual que é a nossa alternativa? A letra C. Manifestações de rebeldia localizadas que contestavam alguns aspectos da política econômica de dominação do governo português. Ah, professor, me cita um exemplo desse luta contra o domínio do governo português. A criação das casas de fundição. A criação das casas de fundição foi uma atitude tomada pelo governo português que era um problema
para a colônia, porque ali já tirava um imposto direto, certo? Então esse é o detalhe que a gente tem que ter. Lembre-se, movimento nativista ele não fala em libertação nacional. Próximo. A Guerra dos Emboabas, 1707, 1709. A Inconfidência Mineira. Foram revoltas ocorridas no Brasil. Sobre elas, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ambas tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal. Separar o Brasil de Portugal? Emboabas tinha o objetivo de separar o Brasil de Portugal? Não. Era uma disputa pela posse das minas. Então não tinha nada a ver com buscar a libertação. Letra A, está fora. A primeira é considerada uma revolução separatista. Guerra dos Emboabas é separatista? Não, não é separatista. Está errado. Letra C. Tanto a primeira como a segunda foram influenciadas por ideias iluministas. Ideias iluministas? Não. O que influenciou ideias iluministas? As ideias iluministas acabaram influenciando a Inconfidência Mineira, principalmente a Conjuração Baiana e parte da Revolução Pernambucana. A independência das colônias inglesas nos Estados Unidos. Isso aí só teve influência para quê? Para a Inconfidência Mineira. E a Conjuração Baiana, a Revolta dos Alfaiates. Qual foi a influência dela? A influência dela foi da independência dos Estados Unidos, do Haiti. Certo? Então não tem nada a ver com a Inconfidência Mineira. Letra D. A primeira foi bem sucedida, garantindo aos paulistas a posse da região da mineração, enquanto a segunda foi reprimida pela coroa antes de acontecer. E aí? Vamos deixar isso aí. Ambas ocorreram na mesma região do Brasil, contra a dominação portuguesa na área da mineração. No entanto, somente a segunda teve influência de ideias iluministas europeias. Essa aqui é a nossa resposta correta, a letra E. Tá, professor, por que essa aqui está errada? A primeira foi bem sucedida, a Guerra dos Emboabas, garantindo aos paulistas a posse da região das mineração, enquanto a primeira foi reprimida pela coroa portuguesa antes de acontecer. O que está errado aqui? Está errado que os paulistas eles acabaram perdendo as minas para os forasteiros. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que lá a gente teve lá o famoso Capão da Traição, né? Junto ao Rio das Mortes, lá, né? Quem estudou Guerra dos Emboabas vai lembrar que lá os paulistas praticamente acabaram se rendendo aos forasteiros. Tinha um acordo que os forasteiros iam salvar a vida dos paulistas e o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que praticamente todos os paulistas envolvidos no conflito foram mortos. Então, não houve... A Guerra dos Emboabas não foi bem sucedida. Os paulistas não conseguiram fazer a defesa dessas minas. Mas e a Inconfidência Mineira lançando papel? O que aconteceu? A Inconfidência Mineira, antes dela ser colocada, ela seria colocada em prática no dia da derrama. Tá? No dia determinado para a cobrança desses impostos atrasados. Só que a gente tem a figura do Joaquim Silvério dos Reis, um traidor, que ele devia para a coroa, ele foi lá e entregou os revolucionários. E aí a gente viu que todo mundo acabou sendo preso. Tomás Antônio Gonzaga, né? O Cláudio Manuel da Costa, o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, todo mundo acabou sendo preso antes do movimento, certo? Então o que está errado na letra D é essa primeira parte. Os paulistas eles não conseguiram manter, eles perderam o domínio para os forasteiros. Próxima questão. A Conjuração Baiana de 1798 diferenciou-se da Conjuração Mineira, entre outros aspectos, por a baiana. Envolveu a alta burguesia? Não. O que eu falei para vocês? A Conjuração Baiana é do povão. Lembre-se, tinha um alfaiate, João de Deus Nascimento, e eu tinha ex-escravos, os libertos, Manuel Faustino dos Santos Lira, certo? Pretendia revogação da política fiscal do Marquês de Pombal? Não. Quem não lembra, o Marquês de Pombal foi era um déspota esclarecido, né? Para quem estudou história geral vai lembrar disso daí. O Sebastião de Carvalho e Melo, ele foi um ministro que tocou horror no Brasil, ele acabou extinguindo as capitanias hereditárias em 1759, ele mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, então ele fez, digamos assim, mudanças várias aqui na colônia. Mas ele não tinha essa coisa da política fiscal em relação lá. Aglutinou a oficialidade brasileira? Não. Teve um caráter popular com preocupações, sobretudo, sociais? Excelente! Essa aqui é a nossa resposta. Um caráter popular. Aí eu lembro, quem era o chefe? Era um alfaiate. Quem era o outro que estavam juntos, os dois principais?
ex-escravos, chamados libertos. Então, isso aí, preocupação social, por isso, e a gente consegue fazer uma relação, porque a Conjuração Baiana ela se baseou muito na independência do Haiti, certo? Então, aí a gente consegue fazer esse aspecto. Revolta dos marinheiros, não tem nada a ver com revolta dos marinheiros. Um ponto interessante para a gente não pode deixar de comentar aqui, primeiro, a letra C, quando ele fala que aglutinou a oficialidade brasileira, esse primeiro ponto, o que ele está falando aí? Para você que já estudou toda a história do Brasil para a prova, está revisando aqueles pontos, isso aí a gente vai lembrar do quê? Dos movimentos tenentistas. Principalmente a oficialidade, os oficiais mais baixos, tenentes, eles vão surgir no movimento tenentista, no 18 do Forte. Não era exatamente em função do solto, ou sim em questão política, né? Cobrando uma maior participação na política do país. Mas aí fica aquele, só para a gente aproveitar essa deixa aí. E outra coisa interessante, senhores, a gente tem que saber fazer prova. Veja lá o que ele fala. A Conjuração Baiana diferenciou-se da mineira, entre outros aspectos. Porque aquela, aqui a gente está falando da questão de português. Aquela ele está se referindo à primeira, a Conjuração Baiana. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se eu não souber interpretar a questão, eu posso acabar sendo, iludido a marcar uma alternativa errada. Aqui ficaria difícil, porque quando ele falou que envolveu a alta burguesia, ele vai falar no Nordeste. A gente sabe que a Conjuração Mineira não foi no Nordeste. Mas mesmo assim a gente tem que ter esse cuidado aí para não ser surpreendido. Certo, senhores? Então eu peço para vocês que deixem mais pedidas lá. Isso aqui foi uma pedida fazia o tempo que eu estava para preparar esse material. Tinha sido solicitado por 3, 4 alunos o mesmo tópico. Então a gente montou isso daqui. Eu sei que é um pequeno grão de areia lá no oceano, mas a gente vai conseguindo juntar cada vez mais conhecimento, certo? Por último, vou deixar dito para vocês aqui o seguinte, vocês podem verificar que aqui embaixo, aqui embaixo tem esse novo Instagram. Eu fiz o meu Instagram lá, Professor Rodrigo Miller Super Dicas. Nesse Instagram, sempre eu vou estar postando alguma dica interessante. Por exemplo, a de hoje já está lá. Deixei postada lá uma dica interessante sobre biomas. Então eu vou estar sempre procurando dar dica de história, dica de geografia, criando alguns processos mnemônicos lá que facilitam o seu estudo, facilita o seu dado, e sempre trazendo alguma informação importante para o seu concurso de uma maneira geral, seja ele para a ESA, para a SpaceX, maneira geral aqueles concursos que caem história e caem geografia, certo? E aí a gente vai usar o Instagram para se comunicar. Chegando um certo momento, a gente consegue lá, tendo o número X de aluno, a gente pega lá uma live, pré-determina um assunto e a gente vai trabalhar em cima daquele assunto ali durante 1 hora, falando, tirando dúvida de todo mundo, certo? Então siga lá, Professor Rodrigo Miller Super Dicas, ache lá no Instagram, aproveite as dicas, deixe comentários, as críticas as construtivas são bem-vindas e também o mesmo ponto, as sugestões, vamos falar de tal assunto, vai colocar tal dica, que a gente vai tentar atender todos dentro do possível, certo? Muito obrigado. Deixe os seus likes, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe essas aulas com os seus colegas, de modo que a gente consiga fazer com que o canal esteja cada vez atingindo mais pessoas, levando conhecimento, facilitando a aprendizagem de História e Geografia para mais pessoas. Certo? Até a próxima!